Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Graziela Bonin, que é médica, cirurgiã plástica e conselheira do Conselho Federal de Medicina. Graziela, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Graziela, o Brasil hoje é referência mundial em cirurgias plásticas, mas esses procedimentos precisam ser realizados com segurança. Quais são os fatores que os pacientes devem considerar ao se submeterem a uma cirurgia plástica? Os pacientes precisam sempre lembrar que a cirurgia plástica é uma especialidade da medicina que atua através de cirurgias. Portanto, cirurgias sempre têm riscos. Nós podemos trabalhar para minimizá-los, para diminuir, ou nos colocarmos em situações onde nós estamos nos expondo a riscos adicionais. É muito importante a escolha do profissional, que se escolha um médico, a especialização em cirurgia plástica, ela leva de 5 a 6 anos. Então, que nós procuremos um médico que de fato é especialista em cirurgia plástica, que nós realizemos o procedimento em um ambiente cirúrgico apropriado, com a estrutura necessária para tratar potenciais intercorrências e complicações, e que nós tenhamos individualizado o risco de cada pessoa relacionado às suas doenças prévias, à sua condição de saúde, para que a cirurgia possa ter o melhor resultado. A gente escuta na internet hoje o famoso X-tudo. Pacientes que resolvem fazer múltiplos procedimentos no mesmo ato cirúrgico. Como é que é feita essa decisão de quantos procedimentos cirúrgicos são feitos naquele ato? A associação cirúrgica leva a um aumento do tempo cirúrgico e o tempo de cirurgia é, sabidamente, de forma documentada, um dos maiores fatores que aumentam os riscos das cirurgias. Então, quanto mais tempo um paciente passa sendo submetido a um procedimento ou sob anestesia no centro cirúrgico, maiores são os riscos, desde o risco de hematomas, de eventos tromboembólicos, são de embolia, de trombose, eles aumentam com o tempo que eu passo anestesiada. Então, a associação cirúrgica, ela vai depender do tempo. Então, eu posso fazer associado uma lipoaspiração com uma mamoplastia? Sim, se não for uma lipoaspiração muito grande, se não envolver o uso de tecnologias, se a mama não for muito grande, que precise ser reduzida, o cirurgião precisa analisar o tempo que vai depender para fazer aquele procedimento, sendo que se tem como base aproximada de que cirurgias plásticas não devem durar mais do que 6 horas, porque a partir de 6 horas é que se aumenta dramaticamente os riscos de discrasias sanguíneas e eventos de tromboembolismo. Graziela, a escolha do local pode impactar na segurança da cirurgia plástica? Muitíssimo. Cirurgias devem ser feitas em centro cirúrgico. É claro que pequenos procedimentos sob anestesia local podem ser feitos em clínicas devidamente estruturadas e, para isso, existem alvarás diferentes. Então, o alvará que recebe uma clínica com uma sala de pequenos procedimentos completamente diferente da estrutura que precisa ter uma clínica com um ambiente cirúrgico ou um hospital. Não, existe um mito a respeito de que é obrigado a ter uma UTI ou um centro de terapia intensiva, porque no caso de um problema grave, o paciente vai ser rapidamente removido para aquele local. De forma nenhuma. As intercorrências que acontecem em sala cirúrgica, elas são manejadas dentro da sala cirúrgica. Mas para isso nós precisamos que essa sala de cirurgia esteja devidamente estruturada e principalmente uma equipe treinada, um anestesista experiente e preparado para tratar intercorrências. Faz toda a diferença entre um pronto tratamento de uma intercorrência e o paciente evoluir a óbito por falta de assistência. E quais são os cuidados pós-operatórios essenciais para garantir uma recuperação segura? No pós-operatório, nós entregamos a cirurgia para o paciente cuidar, né? Então, é muito importante ouvir o seu médico. Porque, às vezes, nós vamos precisar um pouco mais de repouso, às vezes um pouco menos. O excesso de imobilização no pós-operatório aumenta o risco de trombose, então também não é eu vou ficar de cama imóvel no meu pós-operatório e a minha recuperação vai ser ótima. Não, você está aumentando o seu risco de ter uma trombose. Então, ouça o seu médico, porque as cirurgias variam e os cuidados são extremamente diferentes. Então, em cirurgias de mama, existe uma limitação de movimentação dos membros superiores.
é um mito de que algumas técnicas permitem que o paciente volte para a academia em 2 dias, no pós-operatório de uma cirurgia de mama. Então, existe alguma necessidade de imobilidade. Cirurgias de abdômen exigem determinada posição para dormir e para caminhar, para que não ocorra uma distensão dos tecidos que foram suturados. Então, o principal é, ouça o que o seu médico lhe recomendou e lhe pediu. Existem limites da segurança para a cirurgia plástica. Quais são esses limites? Existe limite de tempo cirúrgico para associação cirúrgica, isso é muito importante. E algumas cirurgias, como por exemplo a lipoaspiração, ela tem parâmetros muito específicos que estão relacionados ao volume de gordura que pode ser retirado e a área corporal que pode ser operada. Então, a lipoaspiração é uma das cirurgias mais procuradas, mas é também uma das mais envolvidas em complicações que vão parar na imprensa. Porque não se admite que uma paciente que foi fazer uma cirurgia com uma finalidade exclusivamente estética, saia do centro cirúrgico morta. É uma coisa que nós precisamos minimizar tanto quanto está ao nosso alcance. Então, como foi uma cirurgia que, no passado, chegou a ser feita em consultório com anestesia local por determinados profissionais e causou uma série de problemas, é uma das poucas cirurgias que está normatizada pelo CFM. Ela tem uma norma própria que estabelece que, primeiro de tudo, tem que ser cirurgião para fazer lipoaspiração, não é qualquer médico que pode fazer. Segundo, nós temos um limite de volume, porque é uma cirurgia que, por mais que sejam pequenos orifícios para acessar onde nós precisamos trabalhar, o que a cânula de lipoaspiração faz no subcutâneo do paciente é uma cirurgia de médio para grande porte. Então, o volume lipoaspirado, ele pode espoliar muito o paciente e nos levar a complicações sérias. Então, existe limite para volume, que é de no máximo 7% do peso corporal quando se usa técnica infiltrativa. Existe área do corpo que, limite de 40% da área do corpo a ser lipoaspirada. E existe, isso não está normatizado pelo CFM, mas está muito bem normatizado pela sociedade de especialidade, porque num dado momento estava tendo assim, uma epidemia de mortes por lipoenxertia. Então, é um enxerto de gordura, porque na lipoaspiração a gente tira a gordura de um lugar, às vezes, há interesse de colocar em outro. Então, a lipoenxertia intramuscular, então a injeção de gordura dentro do músculo glúteo, estava causando muitas mortes. Então, foi feita uma força-tarefa internacional para estudar o que é que aumentava esse risco e fazer uma recomendação. Essa força-tarefa envolveu a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a ASAP, Sociedade Americana, Sociedade Europeia e Sociedade Brasileira. E foi, então, a partir de 2017, que existe uma recomendação formal de que não se injete gordura dentro do músculo glúteo, e existem recomendações também sobre direção da cânula, então não se pode, é muito técnico, não se pode vir com a cânula de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo, espessura das cânulas. Então, isso está também bastante normatizado para parâmetros de segurança de enxertia. Graziela, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre a importância de uma cirurgia plástica segura. A cirurgia plástica é uma especialidade médica com excelentes ferramentas para a população. No entanto, existem parâmetros de segurança a serem observados. Nós precisamos procurar médicos especialistas, realizar os procedimentos em ambiente cirúrgico seguro e estar com todas as nossas doenças de base compensadas, estar saudáveis para poder nos submeter a esse procedimento de forma segura e obter os melhores resultados. Graziela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. E muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado.